Por que a gente desiste do autocuidado? Por que a gente não consegue ter disciplina justamente com o que a gente percebe que vai fazer bem pra gente? Porque a gente já tem certeza por A mais B que vai fazer bem pra gente, mas a gente não consegue ter constância, né? Não sei se é exatamente disciplina a palavra, mas por que a gente não consegue dar continuidade a uma coisa que a gente sabe que vai fazer bem? Como, por exemplo, a academia. Vou ter um exemplo meu, né? Vou contar pra vocês durante a semana também o que eu percebi ali a semana passada. E ontem eu tava percebendo, por mim mesma, assim, o quanto que a gente tem, e acredito que não é só eu, talvez seja vocês aí que estão participando também, o quanto que a gente tem uma resistência em ter continuidade, constância em algo que a gente se propõe, por exemplo, fazer a inscrição da academia e ir para a academia, né? E eu já comecei e parei a academia várias vezes. E a mais recente agora, eu lembro que eu demorei ali, fiz um teste em várias academias aqui da cidade, faz pouco tempo que eu voltei a morar aqui em Ponta Grossa, eu e meu marido. E aí eu achei uma que eu falei, agora vai, é essa academia, porque a outra não tem isso, a outra tem aquilo, não tem aula do não sei o quê. Então eu demorei para escolher, eu acho que eu demorei uns 2 meses fazendo em uma, em outra, até eu realmente, essa daqui é a que eu quero. E me deu uma sensação tão boa fazer a inscrição. E aí eu tinha ido treinar ali, um período de teste ali, e daí fiz a inscrição na saída e falei, nossa, agora sim, né? E no outro dia, gente, me deu uma preguiça. No outro dia, primeiro dia de matriculado na academia, que eu tinha gostado tanto, né? E aí eu até brinquei com a minha amiga, gente, péssima essa academia, a gente tem que se matricular e ir também pra academia pra fazer efeito. E parece tão óbvio, né? Qualquer coisa a gente vai ter que ter continuidade. Mas, gente, aí que você percebe o quanto que tem algo na gente, que eu vou chamar aqui de resistência, porque é um termo até de um livro que depois eu vou recomendar para vocês, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais no tema, o quanto que a gente tem uma resistência a dar continuidade às coisas. Pelo menos as coisas que não são no automático. Então, se de repente você que está assistindo já está no automático para você ir para academia, já é uma coisa que você curte, já virou um hobby, já virou um hábito na tua vida, aí talvez você tenha muito menos dificuldade. Talvez você tenha um dia ou outro que não tá tão legal, não quer ir, mas aquilo já faz parte da tua rotina. Da minha, eu confesso que ainda não faz. E eu percebo que é uma queixa da maioria das minhas clientes, de muita gente. Essa constância, esse querer dar continuidade. E muito mais uma frustração por não conseguir dar continuidade. Então, primeiro, por que eu me proponho para a academia? Cada um tem um motivo diferente, né? Eu já leio aqui, gente, que vocês estão mandando. Cada um tem um motivo diferente. Geralmente, o que é? Saúde, emagrecimento, médico recomendou por uma questão X ali, hipertensão, algo assim. Ou quero ter um shape mais bacana. Ou, de repente, você tá com a saúde emocional meio abalada e também o médico ou a psicóloga recomendou. Ou fisioterapeuta, porque te recomendou. Não só academia, tá? Atividade física em geral. Pode ser uma yoga, pilates, que eu adoro, pode ser uma aula de zumba, não é só academia aqui que eu tô falando, tá? Então tem vários motivos. Então talvez o seu motivo seja diferente do meu motivo para fazer academia. Mas, às vezes, esse motivo por si só, ele não nos gera essa constância, porém nos gera uma frustração por não dar continuidade àquilo. E eu acho que essa frustração leva a gente para um lugar muito ruim, né? Porque dá aquela sensação de, poxa, no meu caso, fiz a inscrição e de novo não tô indo. Ou não tô me dedicando tanto quanto eu gostaria, né? Depois eu mostro minhas unhas, não é o enfoque agora, tá, Bruno? O que a Karen falou aqui? Eu aqui hoje faltando academia para colocar as coisas da faculdade em dia. Me sentindo culpada, essa culpa. E você vê que é uma culpa que você tem uma justificativa, né, Karen? Não é simplesmente não fui, preguiça. Tem um porquê. Justifica? Não sei se justifica, mas explica, né? E tem vários motivos que podem nos levar a nem começar a atividade física ou a parar com a atividade física. Então, por exemplo, estou numa época ali da faculdade, como você disse, que tá uma correria, eu vou ter que priorizar. E provavelmente não é só a academia que você tá tendo que deixar de lado. Tem dia que é uma coisa como uma série que você quer assistir, um jantar com os amigos, tem outras coisas também que a gente acaba priorizando por ações pontuais. E tem outras justificativas que a gente tem também,
como, tô sem grana para fazer academia, final de mês, de repente, não vou me inscrever agora, vou deixar para segunda-feira, vou deixar para o mês que vem, né? Tô sem grana, que mais? Não tem quem fique com meus filhos, não dá tempo, tô na correria, trabalho, estudo, tenho que cuidar da casa, não dá tempo. Não gosto de academia, essa é outra clássica, não gosto de academia. Eu falei isso por muito tempo, não gosto do clima da academia. Sendo que existem vários tipos de academia e quem disse que você tem que fazer só musculação? De repente faz uma aeróbica, faz o pilates, que eu fiz por um tempo o solo e o aparelho. Gente, eu achei magnífico. Até hoje o que eu mais me identifiquei, e não tô fazendo agora, é o pilates, que eu fazia lá em Brasília. Yoga eu fiz por vários anos também, fiz atividade de artes marciais, tem várias coisas, você pode fazer também. Futebol, geralmente os garotos gostam mais, né? Futebol, um vôlei, então uma corridinha, bicicleta, né? E para cada um desses motivos que nos trazem a culpa, Karen, tem alguém, eu acho que esse que é o pior, tem alguém que tá conseguindo fazer mesmo numa situação parecida com a nossa. E isso não é para trazer mais culpa ainda. É pra gente ir vendo que, de repente, a gente também tá usando essa justificativa porque ela vem a calhar com algo que a gente já não queria, ir para a academia ou ir para a atividade física, entende? Então, não é mentira, Karen, que você tem ali as tuas coisas ali da faculdade para fazer hoje. Eu tinha um chefe que falava que é uma desculpa verdadeira, porque é verdadeira. Mas sempre tem como, né? Exemplo. Não posso fazer atividade física porque eu tô sem dinheiro para pagar a academia. Mas, se você entrar agora no IG, né, na Rede Vizinha, quantas pessoas que estão colocando nos stories ali que fizeram uma corrida, uma caminhada, ou no parque, ou uma caminhada na rua mesmo, ou à beira-mar, quem mora aí perto da praia, eu moro em Ponta Grossa, aqui não tem, mas tem muita atividade que a gente pode fazer de graça, né? Eu não gosto da academia, não gosto do clima da academia. Quantas pessoas compram ali, de repente, uns aparelhinhos ali, ou igual eu comprei aquelas, gente, como chama aquilo pra colocar, pra fazer pezinhos mesmo, né? Pra você colocar ali na panturrilha, de repente, e posso fazer uma atividade em casa. Quando a gente compra bike, né? Quando a gente coloca música, aulas de dança no YouTube e pratica em casa. Minha mãe faz isso quase todo dia. Minha mãe é muito menos sedentária do que eu, que tenho inscrição na academia. E escolhi tão bem a dedo qual academia que eu queria fazer, entende? Ou, não posso ir pra academia porque não tem quem fique com meus filhos, por exemplo. Eu vi essa semana uma cliente minha falando que, como não tá dando tempo e não tem quem fique com o filho pequeno, ela vai buscar na escola e depois volta com o filho caminhando. Não é uma região muito complicada, assim, não é uma região perigosa nem nada assim. Ela decidiu que vai e volta agora caminhando porque é o horário que ela pode fazer atividade, faz com o filho também, o filho acha legal, tá fazendo, tá dando certo. Então, para cada uma das nossas justificativas, a gente consegue também achar uma outra forma. Por exemplo, você, né, Karen, não tá dando hoje, de repente, e vem a culpa, ok? Mas amanhã dá? Aí e o pior, amanhã a gente cria uma outra questão, né? E isso vai gerando uma angústia mesmo, né? Deixa eu ver aqui, cadê a Karen? Aqui. Me sinto frustrada por não dar conta de tudo. Aí é que tá, não é só academia. Lembra que eu falei agora há pouco, Karen? Não é só academia. São outras coisas também que a gente acaba tendo que priorizar, ou às vezes não é nem que a gente acaba tendo que priorizar. É esse outro ponto que você falou ali, ó. Seria uma autossabotagem, já que é uma coisa para o nosso bem-estar? É por aí. Eu não gosto muito de falar de sabotagem. Né? Não tô falando como terapeuta agora. Eu falei que hoje a live não é tão vinculada à terapia, é muito mais uma conversa aqui. Boa noite, Benedito. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Flor de Caribe, Jô. Ai, peraí, atualizou tudo de uma vez aqui. Olha que legal que o Thiago falou. Sabe por que às vezes as coisas são mais difíceis para você? Porque a vitória é maior. E realmente dá uma satisfação muito boa, né? Quando a gente consegue, né? Muito legal o que você tá falando, Thiago. E por que que... Oi, Crisca! Boa noite! Que bom que você voltou. A Crisca tava na live outro dia, acho que no domingo, né? Que eu fiz live.
E aí, por que eu não gosto de usar autossabotagem, Karen, o pessoal que tá entrando aqui também? Boa noite, Crisca. Porque eu acho que leva a gente para um lugar mais de culpa ainda, porque aí vem já de cara um reconhecimento de caramba, sou eu. Né? Eu falei muito essa semana passada ali de uma frase do Sartre que o inferno são os outros, mas de repente obrigada, Kelsey, deu um heart me, gratidão. E oi, Mi. E aí o inferno são os outros, mas de repente quando eu falo de autossabotagem, a gente olha, gente, sou eu que tô fazendo isso? Porque enquanto é o outro, aí de repente, né, tem como eu me afastar, ou tem como eu reclamar do outro, ou simplesmente não tem muito o que eu fazer, porque é o outro, né? Agora, poxa, se sou eu e agora, né? E eu acho que... Crisca, obrigada pelo Heart Me. E aí, eu acho que esse tema da autossabotagem, e não acho que é um problema a gente reconhecer que é a gente, porque eu acho que, inclusive, aí é a chave, é o caminho para qualquer coisa que a gente queira solucionar. Mas quando a gente fala autossabotagem, eu não sei se é por causa dos workshops que a gente vê sobre autossabotagem, os conteúdos. Pra mim, me dá uma sensação, até vim pra trás, dá uma sensação de defensiva. Porque, caramba, autossabotagem, né? E agora? Se eu tô fazendo workshop, alguma coisa, e vem isso do autossabotagem, caramba, vamos perceber que sou eu comigo mesma, né? O problema. Então, por isso que eu não gosto tanto desse termo. Mas a ideia é essa, sim, Karen. Justamente porque é algo bom pra mim, talvez justamente por isso é que eu acabo evitando de continuar aquilo e priorizo outra coisa. Eu não tô falando da faculdade, tá? Tá descarregando o celular, Thiago? Carrega e volta aqui com a gente. Oi, Sibeli, boa noite. Cláudia. Então, eu não tô falando em momento nenhum da gente se frustrar e se culpar. Eu tô reconhecendo, como você se perguntou aí, a Karen, provavelmente vocês aí que estão acompanhando, a gente tá aqui reconhecendo que é uma autodesculpa. Vou chamar assim, não é culpa e não é autossabotagem, é uma autodesculpa. Esse não dar continuidade na atividade física. Coloquei esse tema aí da atividade física porque eu acho que é um pouquinho mais fácil, né? Mais palpável também pra gente olhar. Dói um pouquinho menos do que olhar para outras coisas. Mas assim como a Karen falou que tá sobrecarregada e não tá conseguindo dar conta de tudo, provavelmente... Obrigada pela rosa, Cristian! Provavelmente, se você tá faltando atividade física, não só academia, né? Provavelmente você já tá cedendo em outras áreas da sua vida. Não tá conseguindo priorizar. E geralmente que áreas que são? São as áreas que vão tocar a nós mesmos. Aí parece, mas tudo que eu faço é pra tocar a mim mesmo. Porém, é muito mais difícil a gente desistir de uma coisa que a gente se comprometeu com o outro, né? Então, por exemplo, se você que tá aí tem filhos, é muito mais difícil você furar um compromisso com os filhos do que furar um compromisso com você mesma, como academia. Quem que tá te cobrando se você tá indo ou não? Quem que tá acompanhando ali se você tá indo ou não, se tá tendo retorno ou não? E o objetivo da academia, ele é seu, né? Não é pro outro. A não ser, claro, você pode até pensar, não, mas eu faço academia porque eu vou com meu marido, porque eu vou com a minha amiga. E pode ver, se tiver alguém do CrossFit aí, me fala se não é verdade. Peguei na ferida, vamos resolver isso, Karen? Porque é pra pegar na ferida pra gente... E eu trouxe esse tema porque eu notei esse tema em mim. E aí eu acho que tem até mais veracidade quando eu trago. Por isso que eu falei que hoje não é terapêutica a live. É muito mais pra gente olhar mesmo, né? Então, é pra gente, né? O objetivo da academia é pra gente. Se tiver alguém do CrossFit aí, eu admiro muito o povo do CrossFit. E eu tenho umas clientes que fazem CrossFit também. Eu sempre gosto de saber o que a pessoa faz. Se ela faz atividade física, o que ela curte, quais são as referências. Porque daí na sessão eu vou usando exemplos do que eu conheço dentro do universo dessa pessoa, né? Então, sempre que eu pergunto e a pessoa fala alguma coisa do CrossFit, tinha que ser. Porque o CrossFit, tem gente que dá risada porque é pagar pra correr na rua, né? Até eu pensava isso antes, tinha um amigo que fazia, nossa, que nada a ver. Só que, gente, se tem uma coisa que tem no CrossFit, além de superação e tudo mais, é parceria. O povo pra se unir e vamos junto pra fazer um objetivo.
acho que tem campeonato, tem umas coisas assim. E o povo do CrossFit tira foto junto. Eu não sei se é assim todos os boxes, né? Não sei se fala academia de CrossFit, mas é o povo que se une. E aí é muito mais difícil de eu desistir, porque daí eu tô com outro, percebe? Tô tentando me manter ali porque eu quero fazer parte de um grupo, porque de repente aonde tem a minha resistência o outro não tem, o outro me motiva, né? Mas geralmente os motivos reais da gente fazer uma atividade física, eles têm a ver com a gente, com o nosso bem-estar, como a Karen falou ali. E aí é como se nessa seara, ou nessa área, eu barganhasse. Então se é só pra mim, não tem como eu dar uma fugidinha. Mas por que eu dou uma fugidinha, né? Quem que eu tô querendo enganar ou quem que eu tô querendo, sabe, fazer de conta? Porque é pra mim mesma, né? Então, mais do que a gente se sentir culpada ou frustrada, é um convite pra gente olhar, peraí, mas por que eu faço isso? Vou contar uma historinha. Adoro contar histórias. Quem já participou das outras lives sabe que eu falo muita história de mim mesma, inclusive. Tava lembrando, eu tava morando um tempo em Brasília com meu marido, ele é de lá, e eu não tava fazendo atividade. Eu tinha parado com a yoga. Mesmo durante a pandemia eu tava fazendo yoga online, então, e eu gostava muito da turma do yoga. Quem não fez, olha, eu acho maravilhoso. E aí quando eu fui pra Brasília, gente, eu não fiz nada de atividade física por um bom tempo. Fiquei lá morando 2 anos em Brasília. E aí tive uma consulta ali, um check-up ali com o meu médico online mesmo, porque eu não tava conseguindo, ele é daqui, eu não tava conseguindo vir pra cá, então eu fiz uma consulta online e eu já fui nervosa pra essa consulta. Porque se tem uma coisa que eu sabia que ele ia perguntar era sobre atividade física. E eu tava quase 2 anos sem fazer atividade física. E ele é um médico muito legal, ele olha muito o contexto, né, da pessoa. Ai, é tão bom, né? Quando não é só o exame, tá, pá, não. Uma consulta super longa, porque ele olha tudo, né? E aí, batata, né? E olhou várias coisas, nutrição e tudo mais. De atividade física, não precisa nem falar, né, dona Luciane? Atividade física tem que fazer, né? E aí, o que eu respondi, gente? Eu falei, doutor, você não imagina a sorte. O prédio que a gente tá morando tem academia aqui no condomínio. Aí ele, nossa, era tudo que você precisava, porque agora vai, né? Não precisa nem, né, pagar pra fazer fora, não precisa se deslocar, tem no prédio. Ele, nossa, que bom, que bacana, você foi pra Brasília e tal, mas tá morando num condomínio que tem academia. E tá, terminou, e eu, na minha, né, super, nossa, que legal. Aí terminou, e aí o meu marido perguntou, e aí ele perguntou, o que você falou? Porque, e o meu marido, assim, super rato de academia mesmo, sabe, super disciplinado, né, e eu não acompanhando. Aí ele perguntou, você tá indo na academia, né? Tá fazendo exercício, enfim. Daí ele perguntou assim, eu falei que tem academia aqui no prédio. Ele, você mentiu pro médico? Eu falei, não, tem academia aqui no prédio. Ele, mas você não vai? Ele não perguntou se eu não vou. Ele só falei pra ele que tem academia aqui no prédio. E, gente, não faz tanto tempo e eu não falei na maldade. Depois eu fiquei até pensando, por que eu não falei pra ele que eu não tô indo? Por que eu deixei ele concluir que eu estava indo? Que não era só a academia no prédio, mas que eu estava indo para a academia no prédio. Por que eu não falei? E aí eu posso me sentir frustrada, né? Culpada. Gente, eu não me senti culpada. Agora que eu tô falando pra vocês, eu tô até com vergonha, mas eu não me senti culpada. Por quê? Por mais que é meu médico, gosto dele, confio nele e tal, eu tava tratando outras coisas ali, outras questões. E eu não me senti culpada porque eu não queria entrar nesse tema do exercício físico. Porque eu sabia da dificuldade que eu estava para fazer o exercício. Claro, ele poderia ter me ajudado. Ele poderia, se eu tivesse falado, se eu tivesse aproveitado a oportunidade, ele poderia. Mas eu também não sou boba, eu faço psicoterapia com a minha psicóloga já há 16 anos. Então eu tenho acompanhamento em outras áreas, entende? Eu tenho a minha consteladora, tenho mais de uma consteladora, tenho minha professora. Então assim, eu me nutro muito também. Mas naquele momento eu estava passando por uma situação na minha vida onde eu não estava conseguindo olhar para a atividade física, a ponto de eu nem conseguir falar com ele, com o meu médico, por que eu não estava fazendo atividade, entende? E aí entra num outro tema, que eu quero até fazer uma live sobre isso, ou vou gravar um vídeo, não sei, que é, a gente não consegue viver plenamente uma área da nossa vida, sentir satisfação, realização, se a gente ainda está buscando sobreviver nessa área.
Então, aquele momento específico, eu estava passando por tantas outras questões familiares, mudanças, e quem não passa, né? E eu não estava conseguindo realmente focar naquilo. Então, claro, eu me sentia culpada de não fazer atividade física muito, principalmente porque o meu médico perguntou e eu dei a entender que estava fazendo, né? Fugi ali rapidinho, fui bem espertinha. Mas, muito mais do que isso, eu não me culpei mesmo, assim, por não ter entrado nesse assunto com ele, porque eu sabia que não. Inclusive, na consulta, eu tratei de outras questões. E aí, na minha psicoterapia, eu trouxe isso, inclusive, o que eu falei, por que eu não falei, e aí, tá, mas por que você não queria comentar sobre isso com ele? E aí, é justamente, e aí que entra o ponto que eu tava falando com vocês ali, não se sinta culpada, não se sinta frustrada, não se sinta mal por não conseguir dar conta de tudo, não só da academia. Olha por que você não tá conseguindo. E eu não tô passando pano, né? Passando a mão na cabeça. Não, beleza, não deu pra ir pra academia hoje, beleza. Não, não é isso. Obrigada, Karen, que republicou a live. É tão bom isso porque vocês aumentam o meu engajamento. Hoje eu fiz uma olhada geral no meu TikTok. Eu tô tão feliz, gente, porque faz menos de um mês aí, um mês e pouco que eu tô no TikTok e eu tô gostando tanto. E obrigada pra vocês. Curtam e compartilhem. E aí eu não tava conseguindo, né, focar na atividade física. E quando eu tratei em terapia por que eu não tinha contado pro meu médico que eu não estava fazendo atividade física, por que eu não queria entrar nesse ponto, é que eu percebi que é justamente porque eu estava cuidando de outras coisas e essas coisas eram prioritárias na minha vida. Mas não prioritárias no sentido de que, sei lá, vamos pensar alguma coisa, não tô com cabeça para pensar, por exemplo, morar em Brasília para mim foi um desafio. Acho lindo Brasília, tem toda uma questão histórica, cultural. Quando eu viajava para lá a passeio, gente, maravilhoso. Tem a família do meu marido, que é a minha família também, tem várias coisas positivas em Brasília. Mas para mim era um desafio estar morando lá, porque é muito seco. Eu não sei se alguém conhece Brasília. Brasília, Centro-Oeste, gente, é muito seco. E eu não tinha passado tanto tempo lá, então eu não tinha percebido isso. Então até para fazer uma atividade física, fazer uma caminhada no parque, tem parques lindos lá. Mas eu não conseguia, era muito quente. E, gente, eu sou branca, não, eu sou transparente pra rosa, né? Sofria muito com calor, então eu torrava mesmo, assim. E fora isso de ser seco aqui, acabou de dar uma chuvona aqui. Eu moro em Ponta Grossa, Paraná. Eu amo dormir com barulho de chuva. Se não tá chovendo, eu coloco ali pra eu ouvir no fone, pra eu dormir. E lá passa 6 meses, 7 meses sem chover. A umidade do ar é muito baixa, só que o povo é super acostumado com isso. Então tem umidificador e tal. O povo nem repara nisso. Até legal, porque o céu de Brasília realmente é lindo. Mas pra mim, era uma dificuldade imensa. E aí eu passei por várias questões. Isso mexe com o casal também, né? Porque, pô, tô aqui, mas não tô totalmente feliz. Minha saúde não tava bem, eu vivia resfriada. Então, começa a entrar outras questões como prioridade pra mim. Porque eu tava tentando sobreviver em outras áreas. Inclusive sabendo que isso poderia afetar meu relacionamento com meu marido. Né? Porque não é legal a gente viver meio descontente, né? Ai, tem alguma coisa que não tá tão legal. Então eu realmente estava focada nisso, em conseguir me sentir bem, ter vontade de acordar e tá bem, conseguir trabalhar. Eu trabalho com pessoas, né? Sou terapeuta. Como é que eu faço pra eu estar bem? E a minha mãe morando aqui sozinha no Paraná, né? Como é que eu faço pra conversar com a minha mãe? Não, tá tudo bem. Não tava tudo bem, entendeu? Então eu estava tentando sobreviver, resolver, solucionar outras áreas da minha vida. E aí, claro que não tinha energia para o exercício físico e para o meu autocuidado, porque eu não estava bem em outras áreas. E aí, de volta, quando a gente não está bem numa área e está buscando sobreviver nessa área, é muito difícil a gente conseguir focar no autocuidado. E aí acho que entra, Karen, aquilo da autossabotagem. Eu me saboto na outra área? Sim. Mas, gente, por que em sã consciência eu vou me sabotar simplesmente? Mas comigo, não. Se eu fizer academia tantas vezes por semana, tem acompanhamento, né? Monto o meu treino, tal, eu quero perder peso, eu vou perder peso. Né? Se eu fizer ali, se tiver tudo ok na parte ali fisiológica, tal, vai dar certo. Não vou me sabotar. Por que eu faria isso? Você, por que alguém faria essa autossabotagem? Tem uma razão por trás. Só que a gente não para na razão, a gente não chega até essa razão. A gente para antes aqui, a gente para na frustração, na culpa,
na vergonha, como eu fiquei com vergonha de falar pro meu médico que eu não estava fazendo atividade física. Obrigada, Cris, que é o gatinho. Obrigada pelos gatinhos. E oi, Damon. E aí, Cadu voltou, Cadu. E aí, a gente está tentando sobreviver numa área, aquilo tira a nossa energia para conseguir se dedicar em áreas que vão nos fazer ficar melhor. Só que eu tô tentando sobreviver numa área, eu não vou conseguir fluir na outra, entende? Claro que a gente tem que lidar com tudo, né? Sou terapeuta sistêmica, né? O que a terapia sistêmica fala? Do sistema que é o indivíduo. Falei que não ia falar de terapia, tô eu aqui falando, né? Mas só para falar do sistema, né? Eu não sou uma ilha. Eu tenho meus relacionamentos amorosos, minha mãe, as pessoas mais próximas, minhas amigas, né? Um primeiro círculo. Depois eu tenho colegas, amigos um pouquinho mais distantes, tenho o pessoal do trabalho, tenho meus clientes, que eu sou da terapia. Então vai aumentando, né, esse círculo ali. Então, e tudo isso reflete na nossa vida, né? E se tem uma área que eu não tô conseguindo dar conta, eu acabo tirando energia que iria para outras áreas e eu acabo me minando de alguma maneira ali. E quando eu falo em sobreviver, eu já tô entrando no tema da outra live, né? Não é só sobrevivência no sentido financeiro, porém também. Você concorda comigo que se... que é Damon? Damon, a gente tá falando... Damon e Ericles também, que entrou agora, obrigada pelas curtidas. A gente tá falando por que a gente desiste, ou não dá continuidade, né? Não desistir totalmente, de coisas que a gente sabe que vai nos fazer bem e que a gente já se comprometeu. Por exemplo, fiz inscrição na academia, ou qualquer outra coisa que seja para autocuidado. Por que justamente dessas coisas é que a gente desiste quando precisa priorizar outras coisas, né? E aí eu tava falando que justamente porque a gente tá tentando sobreviver em uma área, a gente desiste de uma outra área que nos traria muito mais energia e autoengajamento para dar conta de tudo. Até porque nós somos um sistema, né? Eu não sou só uma terapeuta, eu não sou só filha, só esposa, nós somos um sistema, né? Temos muitas coisas para dar conta. Mas se tem uma área da minha vida onde eu tô realmente sobrevivendo, aí é muito difícil eu fluir em outra área. E aí sobreviver, eu não tô dizendo só no sentido financeiro, mas também, né? Vamos pensar no financeiro, que é mais fácil. Aquela desculpa verdadeira para não ir na academia. É porque é muito caro, eu vou gastar, não dá, eu tenho que priorizar outra coisa. Por exemplo, pilates, que eu gosto, é mais caro do que musculação. Então eu vou fazer musculação, não tá dando para fazer pilates, por exemplo, tá? É uma desculpa verdadeira. Se você tá com uma dificuldade financeira para manter ali as contas alinhadas, realmente você tá buscando sobreviver ali. Mas não é só no financeiro. Você pode estar realmente sobrevivendo em outras áreas. Por exemplo, se a tua saúde emocional, mental, né, psicológica, enfim, se ela não tá muito legal, talvez você tá sobrevivendo, ou seja, tá sofrendo para conseguir manter um equilíbrio naquela área. E mesmo que a atividade física, que é o exemplo que a gente está usando hoje, né? Mesmo que a atividade física vai me trazer energia para lidar com aquilo, eu não consigo. Porque eu não consigo dar esse passo. Às vezes eu dou, né? Faço a inscrição na academia. Não quer dizer que eu vou fazer academia, mas fiz. E é importante realmente dar esses pequenos passos. Porque se nem isso a gente não faz, aí a gente realmente fica estagnado. Aí a gente não vence a resistência. Que mais? Relacionamento amoroso. Não só amoroso, relacionamentos, né? Em família. Se eu tenho uma questão muito grave, muito difícil, um conflito, ou no meu casamento, ou na convivência com a minha mãe, ou com meu pai, ou com filhos, né? Eu não tenho filhos ainda, mas se você tem uma questão forte com seus filhos, com seu marido, aquilo de alguma maneira te mina também. A tua energia vai para aquilo. É muito difícil você simplesmente, vou cuidar de mim. Vou fazer academia, vou cuidar do meu cabelo, né? Tá bem, é muito difícil fazer isso se tem alguma coisa que ainda não tá 100% alinhada em mim. Não é que a gente vai ser perfeito, mas se eu não estou nem conseguindo dar conta daquilo, aquilo tá num lugar onde tá muito escondido, oculto de mim mesma, eu nem paro pra pensar que aquilo é tão importante pra mim, aquela falta, aquela sobrevivência. É muito difícil sobrar energia pra outras coisas relacionadas com autocuidado.
E aí aquelas desculpas verdadeiras, né? Crisca, percebo que não é só preguiça, vejo um autoabandono no meu caso. É por aí. Eu acho que o autoabandono parece muito pesado também, né? Mas talvez seja mais um sentido de autoabandono do que autossabotagem. Por quê? Eu não sei se você estava ali no início quando eu falei que eu não gosto muito do termo autossabotagem. Pra mim, tá? Isso é uma concepção minha. Não tô falando que tá errado falar isso, por favor. Mas eu não gosto muito porque eu acho que a autossabotagem já dá um... Então eu sou minha própria inimiga. Acho que já faz assim, como é que eu vou lutar comigo mesma, né? Quanto o inferno for os outros, tudo bem, né? Então por isso que eu não gosto tanto. Agora, se eu for pensar em autoabandono, aí a gente já tá indo pra um lugar onde a gente consegue reconhecer que sou eu mesma que não estou me cuidando. Se eu não estou me cuidando, eu estou me abandonando. Porque eu não consigo acreditar que a gente se sabote no automático. Sei lá, vamos pensar, eu gosto de ser tratada de tal jeito, mas aí eu me saboto para não ser tratada de tal jeito. Entende? Eu gosto de coisas muito místicas, espirituais, mas eu também sou muito pé no chão em algumas coisas. Não faz sentido. Eu tenho que entender por quê. Então, para mim não faz sentido uma sabotagem por si só. Então, tem um motivo por trás. E o motivo, às vezes, é porque eu preciso, entre aspas, me abandonar. Ou não posso me cuidar. Talvez eu sinta que eu não mereça me cuidar. Tem várias frases que a gente pode usar aí, que às vezes uma ressoa mais ou menos em você. Então, às vezes eu sinto que eu não tenho até a permissão do autocuidado, porque eu preciso cuidar mais do outro do que de mim mesma. Pode ser, né? Uma das possibilidades. E aí eu acabo abandonando a mim mesma. Porque lembra que eu falei que se você tem um compromisso com o outro, é muito mais difícil de você furar do que um compromisso com você mesma? Parece que não, né? Parece que a gente é muito egoísta, egocêntrico e tal. A gente vive numa sociedade egocêntrica, se diz muito isso. Parece que eu não vou furar, mas é muito mais difícil você furar com o outro do que com você mesma. E o autocuidado é onde a gente percebe isso. Então, acho que sim, esse autoabandono acho que tá mais nesse caminho ali de realmente não sei se é decidir ou fui levada a me autoabandonar, a não me cuidar, né? Boa noite, Dani Johnson. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Eu pulei a Karen aqui, peraí. Karen, eu comecei um dia a arrumar a casa freneticamente. Eu sei, eu tenho dessas também. Mas na verdade era dentro de mim que estava bagunçado. E aí parece que, arrumar a casa, né? Parece que, poxa, é pra mim, né? Porque se é casa, eu moro ali. Pode até ser pelos outros, vou receber visita, alguém vai reparar, ou pode até ser, ou tem um toque, precisa estar muito organizado e tal. Mas é pra mim, né? Só que tem um outro exemplo ali pra falar sobre isso. Teve uma época quando eu tinha minha sala pra fazer atendimento presencial apenas, né? Toda semana que eu ia numa das terapeutas que eu fazia reiki na época, ela, como é que você tá? Nossa, eu tô na correria, desculpa o atraso, eu tava limpando a minha sala. Ela, não, tranquilo, vamos lá, fizemos a terapia e tal. Daí, de repente, chega, e eu não percebia. Passava na outra semana, ela... E aí, como é que foi a semana? Foi muito legal e tal. Mas não consegui lavar as cortinas da minha sala. Não consegui, isso tá me incomodando. Tá bom. Passava na outra semana, não consegui fazer alguma coisa dela. Escuta, o que você só fala da limpeza da tua sala? Que é tão sujo assim? Suja tanto a tua sala? Porque na época eu trabalhava com auriculoterapia e massagem. Não tinha muito, entendeu? Eu nunca trabalhei com algo, a não ser na agronomia, que realmente se lida na terra e tal. Não era nada que sujava tanto, ou que tinha tanta circulação de pessoas, né? Atendimento individual e tal. E aí caramba, ela perguntou que eu não queria responder. Porque eu tava numa necessidade frenética também, Karen, de limpar. E esse limpar, por exemplo, já tá falando alguma coisa, né? Eu tô tentando organizar alguma coisa dentro de mim. E aí é frenético mesmo, porque quanto mais eu vou limpando fora, mais ou eu vou fugindo de olhar o que eu quero organizar dentro, né? Ou talvez eu tô usando aquilo como um caminho pra organizar dentro de mim também, né? Pode ser um bom início, né? Eu tinha muito isso também. E é como você falou, dentro de mim que tava bagunçado. Boa noite. A Crisca aqui.
É uma sensação de priorizar coisas que não são tão importantes, exatamente. Eu não sou psicóloga, mas eu lembro que uma vez a minha psicóloga me falou... Vocês lembram quando eu tava na febre, aquele joguinho do Candy Crush? Ai, gente, faz uns 10 anos isso já. Teve Coin Master depois. Nem sei se pode falar dessas coisas aqui na live, mas enfim, abafa. E aí eu lembro que ela me falou, nossa, quem criou isso estudou muito psicologia das massas. E eu não tenho nem ideia o que é isso, mas o que eu gravei do que ela falou? Porque aquilo faz você ir gamificação, né? Você passando fases e você sente que não, eu não posso parar, tenho que continuar, tenho que fazer mais aquilo outro. E vai virando uma coisa ali que você não consegue parar, né? Então a gente prioriza coisas que não são tão importantes, mas parece que né? Parece que, poxa, é importante, né, eu passar aquilo. Vou usar o mesmo exemplo ali da Karen. Parece que é muito importante eu limpar freneticamente a casa. E às vezes eu passo tanto tempo limpando que eu não passo tanto tempo curtindo. Ou eu limpo tanto a casa que depois eu fico cuidando pra não pisar, pro cachorro não sei o que, E a gente não limpa justamente pra poder usar e acabar sujando? Mas às vezes a gente não percebe isso. Então é isso de priorizar mesmo coisas que nos dão sensação de realização. Mas na verdade está afastando mais a gente ainda da realização, porque está afastando a gente de olhar para a raiz, né? E aí vem a culpa e atrapalha mais ainda, porque daí que eu não olho. Eu acho que traz muito mais força a gente olhar, né? Vou usar aquele exemplo que eu falei lá do médico. Por que eu não falei pro meu médico que eu tô fazendo exercício? Porque eu não queria tocar nesse assunto. Por que eu não queria tocar nesse assunto? Eu não queria tocar nesse assunto porque tem outra área da minha vida que eu tô precisando olhar. E eu não tô olhando. Eu tô deixando, eu tô me virando, né? Vira nos 30 ali, né? Tô me virando. E aí vai indo, entendeu? A gente vai chegando. Então, volta naquilo do autoabandono. Eu me autoabandono porque eu preciso fugir de algo, de repente, né? Obrigada pelas curtidas. Você também é do Paraná? De onde você é? Dani. Eu tô aqui em Ponta Grossa, pertinho de Curitiba. Boa noite, Márcia Viana. Viana com 2 N's. Eu gosto muito de nomes e sobrenomes. Eu estudo muito essa parte também. Eu acho bem interessante. Obrigada pelas curtidas. Obrigada quem tá seguindo. A gente já continua aqui. Aquilone, boa noite. Karim. Eu tive a sensação que estava evitando olhar o que precisava arrumar por dentro. É isso. E você percebe que até você arrumando fora, você estava evitando olhar o que tinha que arrumar dentro. Beleza. Mas você poderia também não arrumar fora. Entendeu? De volta, não tô passando a mão na cabeça, mas pensa comigo. Tem uma tentativa aí de organizar. Mas não tá resolvendo nada dentro. Pode ser que não tá. Mas eu tava ouvindo uma influencer, comecei a seguir essa semana por causa de uma outra influencer que me indicou ela. Me indicou, né? Viu o vídeo. Que é a Luana Oliveira. Ela tava falando que ela tinha muita raiva quando o pessoal falava milionários, pessoas bem-sucedidas arrumam as suas camas todos os dias a hora que levantam. E aí ela ficava parecido com o que eu falei ali, tipo, qual a lógica? Por que alguém que arruma a cama é bem-sucedido? Tipo, é energético isso? É o quê? Né? E aí depois ela foi percebendo que não é o arrumar a cama que faz a pessoa ser bem-sucedida no trabalho. É porque ela já passou aquela etapa. Arrumar ali já é de praxe. Então arrumar dentro dela também já é de praxe, entendeu? Fazer um autocuidado de ir pra academia já é de praxe, porque ela já tem disciplina com outras áreas. Não é que ela nasceu assim, ela se desenvolveu. E aí que ela foi percebendo que não é o arrumar a cama, eu já dou conta disso ou eu ainda enrolo pra fazer isso? Porque se eu enrolo pra arrumar a cama, não é um problema. Mas aquilo pode mostrar que eu enrolo em outras áreas da minha vida. E aí que pode ser o que você tá falando ali, evita olhar pra alguma coisa. Mas já tá movendo algo, entendeu? Pode ser isso, a gente ainda não tá no ponto ali de, nossa, somos super bem-sucedidas, conseguimos não enrolar e tal. Mas de repente já tô arrumando aqui. E talvez vai chegar no momento que eu tô arrumando aqui e eu começo a arrumar alguma coisa aqui dentro também. E tem também, eu acho que tudo é autoconhecimento. Como que eu arrumo? Eu arrumo freneticamente. Ou eu arrumo já querendo que nada suje. Meu marido é assim, meu Deus. Limpou, a gente revezava lá em Brasília, né? Limpou o apartamento, não solta cachorro, não sei o quê, não pode levar o cachorro pra passear agora que vai sujar, não sei o que lá.
Não é pra isso? E eu já tenho uma coisa assim, tô arrumando, mas também se ficar um cantinho ali, eu não ligo tanto. Eu tenho TDAH, né, gente? Então tem minha desculpa verdadeira. Então, dá pra gente ir se conhecendo também, né? Então, o meu jeito de limpar é diferente do jeito dele limpar. Nem melhor, nem pior. Pessoas diferentes. Mas isso mostra comportamentos também, entende? Tudo é autoconhecimento. Quando eu comecei a falar sobre isso, me falaram, no TikTok não vai dar certo falar autoconhecimento. Apesar que tem muita gente que fala, né? Mas não vai dar certo porque ninguém quer saber de autoconhecimento. As pessoas querem resolver problemas. E eu falei, mas como é que a gente resolve problema? Porque eu acho que é através de autoconhecimento. Porque tudo tem a ver com isso, né? Então, arrumar a casa, Karen, pode te ajudar também a olhar outras coisas, né? Djalma, como é que você tá? Você voltou, que bom! Djalma entrou acho que na primeira live que eu fiz, e foi tarde, né, Djalma? Acho que foi meio de madrugada ali. Eu lembro que foi um dia que eu falei, cara, tô postergando fazer uma live. Tô postergando. E é uma coisa que vai me fazer bem. Eu sabia que ia me fazer bem. Gosto de falar pra caramba. Eu tenho um propósito. Né? E não é, meu propósito é ser, né, super influencer e tal. Não, não é isso. Eu quero falar sobre autoconhecimento. Eu quero falar coisas simples, que eu acho que são simples, mas que podem ajudar as pessoas. Obrigada, Karine, você chegou! Tava pensando se você ia entrar, Karine. Eu tava conversando ontem com a Karine na hora que eu tava na academia. E a gente até tava falando de academia, né, Karine? E aí eu tava falando e pensei, gente, vou fazer um vídeo sobre isso. Depois pensei, não, vou fazer uma live sobre isso. Que bom que você chegou, Karine. E é isto. Então, que bom, Karine, Djalma, que bom que vocês estão aí. Aquilone, que bom que você tá gostando da conversa. Eu acho que é a primeira vez que você entra, né, Aquilone? Porque eu não lembro do seu nome e eu gravo nomes. Oi, Karine. Obrigada, pessoal, pelas curtidas, pelos presentes. E é isso. Oi, Bruna. Bruna Tamborila. Você quer Tamborila ou Tamborilha? Porque é 2 L's, né? Obrigada quem tá seguindo. Então é isso, gente. Então vamos para esse caminho ali, vamos retomar ali aquela coisa do autocuidado versus autoabandono. Na verdade não é versus, porque é muito, muito próximo ali o que é um autocuidado e um autoabandono. Às vezes, vê como isso ressoa em cada um de vocês. Às vezes, eu acredito que eu preciso me autoabandonar. Porque eu preciso priorizar algo, alguém. Às vezes eu até penso que eu tô priorizando alguma coisa minha, né? Mas não faz muito sentido, né? Eu, por exemplo, tô me autoabandonando, mas é porque eu tô cuidando de tal área da minha vida, tal. Mas também não faz sentido, né? Enfim, parece que não faz sentido. Mas às vezes eu preciso me autoabandonar. E aí eu vou entrar numa linha que lembra um pouquinho mais do Theta Healing, se alguém já conhece, que são as crenças. Quando eu falo crença, não é no sentido espiritual. Não tem problema que seja espiritual, tá? Mas não é nesse sentido. É muito mais, eu acredito, pelo menos simplificando, que a crença vem de algo que eu vivi, que eu ouvi, que eu senti, que eu fui criada a partir daquilo. Então nós temos crenças familiares, temos crenças culturais, temos crenças próprias mesmo que a gente foi desenvolvendo. Então, por exemplo, minha família, fiz um vídeo ali essa semana falando que a minha família, a maior parte do pessoal é muito introvertido, muito quieto, muito na dele, né? Minha família é de ascendência ucraniana, tanto de pai quanto de mãe. Ucranianos, poloneses, vieram para o Brasil lá naquela época bem complicada ali no final de 1896, por aí. A Ucrânia tinha muita fome e tal, então chegaram aqui no Brasil, não falava português. Então o que aconteceu? Foram ficando mais fechados. E com medo, desconfiados. Eu gosto muito dessa questão assim de ascendências. Ascendência italiana e portuguesa, geralmente você vai vendo padrões culturais. Então, por exemplo, o povo ucraniano é um povo muito animado. Quem já viu ali, eu não tenho nada ucraniano aqui, tá ali, depois eu pego. É um povo que tem muitas cores e danças e tem muita fartura de comida e tal. E quando eu comecei a estudar a cultura ucraniana, eu falei, cara, por que a minha família é tão fechada se a cultura ucraniana é tão animada, tão feliz? E eu não conseguia entender, me dava raiva, porque eu sempre me senti tão expansiva.
Eu gosto de falar, tanto é que eu tô aqui, né? Falando aqui, né? Vocês me ouvindo. Então, eu não conseguia entender. E aquilo me dava muita raiva. Mas é uma crença familiar de que o correto, entre aspas, é ser mais fechado. Porque é mais seguro ser mais fechado, entende? E aí, quando eu ouço isso, ou quando eu vejo minha mãe, meu pai já falecido, minhas tias tal, eu não entendo o que tem de mais seguro em eu ser uma pessoa fechada. Seguro do quê? Não é de roubar, de alguma coisa, é seguro do quê? Mas para eles realmente é mais seguro. E aí eu falo eles como se não fosse minha família, mas é, né? Eu fui criada também com esse ambiente, percebe? Eu cresci com essa crença familiar. Porém, a minha essência, sei lá por quê, quem acredita em astrologia, quem entende da parte de fisiologia, como que se forma um comportamento, se tiver um psicólogo aqui na sala, me explica, não sei. Mas a minha essência, vida passada, não sei, gente. A minha essência não é de ser uma pessoa fechada. Então, eu sou aquela pessoa que se eu entro no Uber, eu até posso pensar, hoje eu não vou ficar falando igual uma matraca. Mas a hora que eu tô descendo do Uber, eu, tchau, seu João, boa sorte com a sua filha, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque é natural. E então eu acho que a gente tem também de se entender o que é o meu perfil, né? Mas enfim, existe uma crença familiar na minha família ali de que é mais seguro ser de tal forma. Essa crença pode se manifestar em mim ou não. Se manifestou em mim, se manifestou por muito tempo. Eu já tive fobia social, ansiedade, depressão, várias coisas que eu tratei, fui atrás e fui muito curiosa para tentar entender. Mas eu sofri muito com isso, porque é uma crença familiar, mas não é uma crença da Luciane, entende? Crença não no sentido de eu acredito naquilo. Não é uma... Como que eu posso dizer? Não é um hábito? Não é um hábito. Não é uma verdade pra mim. Não é uma verdade pra mim, pronto, é isso. Não é uma verdade pra mim que ser uma pessoa mais fechada vai me trazer mais segurança, mais credibilidade, eu não sei exatamente, entende? Não é um valor que eu acredito. Mas minha família acredita. E eu cresci nessa família, entende? Então, eu, Luciane, pequenininha, não tem nenhum bonequinho agora, né? Mas eu, pequenininha, ouvi sempre isso. E eu, pequenininha, eu falava mais do que eu falo agora. Então, e eu lembro de algumas coisas de quando eu tinha 3, 4 anos. Eu falava muito com os vizinhos, com todo mundo, tanana. Imagina como que essa criança foi tratada. E eu não tô falando que meus pais me reprimiam. Mas eles não sabiam lidar com isso. Porque para eles era uma questão de, pô, não é assim. Não é assim a maneira de lidar. Nunca me reprimiram, mas também nunca incentivaram, entende? Por quê? Porque a crença deles era diferente da minha. O valor que eles davam para essa questão de comunicação, digamos assim, era outro. E o meu não era igual. Então, entende que por muito tempo eu fiquei dentro desse guarda-chuva, desse valor de ser mais fechado, introvertido, e eu não me encaixava nisso? E aí dá um sofrimento. Então, às vezes, a gente não consegue se cuidar porque a gente está tentando atender um valor, ou uma crença, como vocês quiserem chamar, que não é o meu. E às vezes eu não consigo me ajudar porque eu estou ajudando o outro. Por exemplo, se eu tentar ser uma pessoa fechada, eu vou tentar estar ajudando meus pais, outras pessoas, porque é algo que eles acreditam e são. Eu vou tentar me enquadrar naquele grupo, entende? E a minha melhor amiga é mais introvertida, eu acho que ela não entrou hoje. Ela é mais na dela, por exemplo. Se eu tento ser igual pra me encaixar, eu vou sofrer, porque eu não sou daquela forma, mas eu tô tentando me encaixar, entende? Isso eu tô falando de uma coisa minha, né? Mas você pode pensar aí as questões de vocês. Será que tem algo que eu tô tentando me encaixar porque eu cresci acreditando que aquilo era o correto? Por exemplo, será que eu não desisto da academia porque eu me acostumei com a ideia de ter uns quilinhos a mais, mesmo eu não querendo ter? Porque não é errado. Cada um tem o seu corpo, não é errado. Mas geralmente a pessoa fala, eu quero emagrecer e não consigo, né? É o que eu mais ouço. Alguns casos também é pra engordar, né? Mas é o que eu mais ouço, tá? Então, será que
eu também não tô conseguindo, ou tô me sabotando, como disse a Karen, justamente porque tem algo em mim que me faz lá no fundo acreditar que o correto é eu não me cuidar, que o correto não é só o pezinho a mais, mas digamos que eu tenho uma hipertensão, já tive também. Você tem que diminuir lá, o que tem, gente? Colesterol, triglicérides, né? Atividade física vai fazer muito bem, concorda? Alimentação também, ó, a gente pode colocar atividade física e alimentação. Vai me ajudar, né? Mas e se na minha família, todo mundo, ou grande parte da minha família, teve alguma questão com pressão alta, por exemplo? Ou se na minha família é normal estar acima do peso e ter, sei lá, alguma questão ali de saúde. Entende? Não é que eu vou pensar, eu tenho que ter isso também. Mas o meu normal é condicionado a isso. Talvez, depois que eu entro em outros sistemas familiares, por exemplo, quando eu caso com outra pessoa, tenho meus filhos, tenho contato com a família do meu marido, tenho outras amizades, outros grupos, que mais? Talvez a minha cabeça vá mudando e novas crenças, novos valores vão chegando também. Pode ser. Lembra que eu falei lá do CrossFit, que eu admiro muito? Que existe um valor em comum ali no CrossFit, que é um apoiando o outro. Não sei se é todo lugar, mas os que eu vi ali, o povo faz isso, né? Então tem um valor ali de que, ó, cuidar de si é legal. Tem dia que dá preguiça, mas vamos mesmo com preguiça. Tem um valor ali. E às vezes esse valor não é o mesmo que eu tenho em casa. Às vezes lá na academia tem um grupo ali que se motiva, tá? E de repente em casa eu tenho minha mãe falando, ai, tá chovendo, o que você vai sair hoje? Entendeu? Ela é ruim por isso? Não. Ela tem um conjunto de valores diferentes. E às vezes lá no fundo eu não compactuo com aquilo. Não compactuo é pesado, né? Não é aquilo que eu acredito, mas é aquilo que eu me acostumei a acreditar e a realizar na minha vida. Entendeu? Só que às vezes aquilo não tem a ver comigo. E aí, gente, a gente vai para um caminho de desânimo, sofrimento, depressão e a culpa, né? Que a gente falou várias vezes aqui. Crenças limitantes, Cristo. Exatamente. E você entende que crenças limitantes não é religião? Porque crença é um termo que a gente usa muito para religião, né? O que eu acredito, o que eu não acredito. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É crenças no sentido de que eu acredito que assim é o correto. E às vezes eu não acredito, mas eu me acostumei que aquilo é o correto. Aquilo é o normal, né? Então por isso que a gente se limita. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de pergunta, só para eu não... Sofia, boa noite. Obrigada por estar seguindo, obrigada por estarem curtindo. Karine curtiu também. Cris K. Me sinto egoísta quando me priorizo. Então poderia ser culpa essa fuga da academia? Mas vem culpa também de você fugir, né? Será que é isso que você está falando? Me deu a impressão que você perguntou assim no sentido de que será que é a culpa por estar me priorizando, né? Que faz eu fugir da academia? Só que também quando você foge da academia também tem culpa, não tem? Talvez, não sei se é culpa. Eu falei que eu não ia entrar na terapia, mas não tem como. Gente, eu lembrei de um termo que é má consciência e boa consciência. Isso é um termo da constelação. E deixa eu explicar bem o que é. Não vou falar má consciência, vou falar nova consciência. Boa consciência é tudo que eu aprendi na escola, nas amizades, né, os círculos ali na escola, depois no colégio, depois na faculdade, com um grupo de amigos, enfim. Boa consciência. Principalmente que veio lá da época dos pais, tá? E às vezes até dos meus avós, né? Como a introspecção, o ser introvertido na minha família é essa boa consciência familiar. E às vezes a gente vai aprofundando no autoconhecimento, nos relacionamentos. Então, por exemplo, o meu marido vem de outra família, com outros valores. Outros valores não é que ele... Não tô falando de ética, de valores morais, não é isso. Mas, por exemplo, para a família do meu marido não tem problema nenhum a pessoa ser extrovertida. Pelo contrário, minha sogra é a pessoa mais expansiva que eu conheço e eu acho ótimo isso. Então, entende? Ali já tem um outro normal. Quando eu vou para esse normal aqui, cara, que legal. Aqui eu me sinto, aqui é legal. Aqui eu posso falar, aqui eu posso ser eu mesma.
E por isso que a gente escolhe amigos onde a gente possa realmente expressar quem a gente é, né? E essa seria a nova consciência. Ela não é uma consciência nova de melhor que a anterior, mas ela é diferente. Ela é uma consciência que eu escolho para minha vida. Eu escolhi com quem me casar. E a gente não casa só com a pessoa, né? A gente casa com a família, com tudo que vem realmente ali, né? Inclusive com a construção que a pessoa tá fazendo de si mesma, né? Então, essa nova consciência é também onde tem a possibilidade de eu buscar o que eu não recebi na minha família de origem. Então, por exemplo, família perfeita é só em final feliz da historinha lá da Disney ou em comercial de margarina, né? Perfeita no sentido de que, nossa, né? Felicidade e tal, porque todo mundo tem conflito, todo mundo tem conta pra pagar, tem filho que não quer ir pra escola, tem não sei o que lá, não tem? E isso não faz parte também de uma dinâmica familiar? Faz. E nem sempre os nossos pais se comportaram conosco e, enfim, da maneira como a gente gostaria que tivesse sido. Porque concorda que teu pai e tua mãe também são seres humanos? E assim como você tá fugindo de uma academia ou tá se auto-sabotando, eles também têm as mazelas deles. Cada um tá na sua luta diária. Então, nem sempre vai ser na minha família de origem que eu vou receber tudo que eu preciso para me desenvolver. Então, vou voltar no tema da comunicação. Meus pais nunca me incentivaram, tipo, vai, fale mesmo, seja a oradora da turma, tal. Adivinha quem foi a oradora da turma de 8ª série ali, a formatura? Fui eu. O professor perguntou, Luciane, você quer? Quero. E não que eu não tinha timidez, mas eu queria, mesmo que fosse pra gaguejar, pra passar vergonha, como uma live aqui, né? Mas eu queria, porque eu gosto de falar, trocar, ouvir, né? Mas esse incentivo teve apoio, não posso dizer que não posso ser injusta, mas esse incentivo veio lá dos pais, veio dos avós? Não, porque eles não tinham isso desenvolvido, entende? Para eles era outra questão, eles passaram por outras questões onde a comunicação, a expressividade não era uma vantagem. Vamos passar numa vantagem, né? Para eles não era, ou não deu, ou tantas outras coisas. Aí a gente pode ficar mal porque eu não recebi e porque na minha família não era assim. Então eu não recebi esse senso de vai, se joga, ou eu não aprendi a lidar com dinheiro na minha família. Ah, meu pai faliu, meu avô... Não tem uma história que todo mundo tem um bisavô que se não tivesse feito algo errado, você ia estar rico hoje como herdeiro? Né? Tem um meme que fala isso. Todo mundo tem uma história assim. Então, na minha família eu não aprendi a lidar com dinheiro de uma forma próspera. Então, por causa disso, eu não sei lidar com dinheiro. Tô dando um exemplo. Ou, gente, tanta coisa... Na minha família, todas as mulheres foram traídas. Por coincidência, eu não estou feliz no meu casamento, sei lá. Ou tô sendo traída também, ou, né? Por quê? Porque eu não aprendi esse modelo ali na minha família de origem, na boa consciência, na velha consciência. O que não quer dizer que eu não possa buscar mecanismos pelo meu livre-arbítrio para desenvolver isso. Então, eu não recebi um estímulo para desenvolver minha comunicação. Porém, na escola tinha, sei lá, recital de poesia. Vou arriscar. Porque eu tenho uma vontade, vou arriscar. Gagueja, esquece, tal, mas arrisquei. Depois, dá para ser orador de turma. Eu não sei fazer isso. Vou arriscar. Né? Ou, vou casar com alguém que tem isso, né? Me estimula a ser assim. Ou, poxa, minha melhor amiga tem justamente algo, me motiva a ser algo que meus pais não eram. Aí falam que amigos são a família que a gente escolhe. Acho que nesse sentido, de uma nova consciência, de novos valores, de novas possibilidades. Então o que eu recebi lá atrás é errado, é ruim? Não, é aquilo. Simplesmente é aquilo. Às vezes eu não recebi o amor que eu gostaria. Principalmente eu criança. Vamos lá para o autoabandono também. Será que eu não me autoabandono agora porque eu fui abandonada quando eu era criança? E abandonada não só no sentido de que não me criaram, fui criado por outra pessoa também.
Mas às vezes a gente se sente abandonado dentro de uma família também. Às vezes as pessoas estão presentes, mas a gente não se sente amado da forma como precisava, não se sente acolhido, se sente abandonado. E nesse caso, aquilo passa a ser uma verdade para mim. Autoabandono que vem de um abandono prévio, porque eu aprendi que é correto. Não sobrar para mim, não sobrar amor, não sobrar presente, não sobrar atenção, de repente eu me acostumei que aquilo é o correto, porque sempre foi assim, entendeu? E não é consciente, assim, tipo, realmente, eu sou a última a me servir ali porque quando eu era pequena eu tinha que dividir com meus irmãos e o meu irmão de repente era doente, tinha que priorizar ele, ou caçula, alguma coisa. A gente não pensa assim consciente, assim, não vem tanto à tona, não vem no automático. Por que que não vem? Porque a gente tá preocupado em trabalhar, em pagar conta, em se eu tô dormindo bem, se eu tô indo pra academia, se eu tô limpando a casa. A gente não para pra fazer essa autoanálise ali, né? Então, acho que, voltando do que a Crisca falou, né, de autoabandono, às vezes o autoabandono também é uma verdade que a gente recebeu. De que é mais importante eu priorizar o outro do que eu me priorizar. Quase como que o outro tá mais elevado do que eu. Eu tenho que cuidar do outro. Isso daqui ele é muito válido para pais e filhos. Os pais, teoricamente, você como pai ou como mãe, você vai cuidar do seu filho de uma forma que ele não vai devolver. Ele pode ter filhos, ou pode ter uma profissão, frutos, né? E cuidar de alguém, mas ele não vai conseguir cuidar de você, mesmo que você fique velhinho e tal, ele não vai poder retribuir a vida que você deu para ele, concorda? Então aqui é realmente um desalinho. No restante, a gente tem que ter equilíbrio nas relações. Eu preciso receber na mesma medida que eu dou. Eu preciso. Porque se eu não recebo na medida que eu dou, eu estou até sobrecarregando o outro. Chega uma hora que o outro, por ele não conseguir devolver tudo que eu dou pra ele, ele vai embora. Seja por uma traição, por um abandono, não só no relacionamento amoroso, entende? A gente precisa desse equilíbrio. E se eu não cuido de mim, eu não estou cuidando desse organismo, desse ser que vai ajudar o outro, inclusive, entende? Só que vai ajudar de uma posição centrada, de uma posição que realmente eu me sinto plena e transbordando, e não é que eu estou alecrim dourado, né, tudo perfeito, não, mas eu também não tô num lugar de sobrevivendo, eu já entendi onde é que é minha dor, onde é que o meu calo aperta, e agora eu tô olhando pra isso, eu não tô mentindo lá pro médico, igual eu falei, não, eu tô olhando, eu tô encarando, entende? Deixa eu ver aqui mais o que vocês mandaram. Cadur voltou. Lucas, eu não falo muito de questão religiosa aqui, principalmente porque eu sou terapeuta sistêmica e pode dar uma tendência de ir como se eu estivesse indo num papo de religião e tudo mais. Então eu não entro muito nessa seara, tá? Porque meu trabalho não é vinculado a nada religioso e também não é vinculado a nada psicológico. Eu não sou psicóloga e eu também não sou terapeuta espiritual. Eu tenho uma espiritualidade minha, Luciane, mas não é com isso que eu trabalho, entende? Isso faz parte dos meus valores, mas eu tento sempre cuidar nesse sentido porque eu atendo ateus, eu atendo católico, evangélico, entende? Não é uma categoria, então eu evito falar dessa questão religiosa por isso, tá? Porque não entra dentro da seara do meu trabalho, tá? Crisca falou das crenças limitantes. Eita, pulei um monte aqui. Deixa eu voltar. Aqui. Cristina Marques, obrigada que tá seguindo. Muito obrigada. O que é aqui, Cristina? Será que é a tua data de nascimento? Não entendi. 2477 deve ser nascimento, não sei. Crisca, tradição, culturas... momento também, né, de vida. Por exemplo, a gente vive num momento no Brasil, um momento tal, não vou entrar em política também, mas entende? Por exemplo, quem viveu no Brasil na época lá da, sei lá, tudo aquilo lá, ditadura e tudo mais, viveu uma outra realidade, que não é a realidade que a gente vive agora. Quem viveu no Brasil
na época da pandemia, viveu uma outra realidade que quem nasceu depois nunca vai entender totalmente, entendeu? Meus ancestrais viveram na época da guerra, lá na Europa, né? A Europa, ai, que coisa chique, mas chegaram a passar fome, né? Tem várias histórias ali que eu sempre fui curiosa, sempre perguntei, meus pais sempre me contaram que os avós, os bisavós que vieram de lá, eu não tenho ideia o que é isso. Posso até dizer que, imagina como é que é, porque eu vi um filme sobre guerra, entende? Mas eu não vivo aquilo, né? Então, o tempo também, né? O momento histórico que a gente vive influencia, a cidade onde você mora influencia, várias coisas, né? Então, olha quanta coisa que tem para no automático ir nos dizendo o que é certo e o que é errado. E se a gente não para realmente para, peraí, por que eu tô fazendo isso? Por que até que eu tô fazendo academia? Por que eu não comprei uma bicicleta e não saí pedalando? Tô perguntando de verdade, assim, entendeu? É porque todo mundo faz academia? Porque pode ser. E de repente eu nem curto tanto academia. E aí também vou me sabotar, porque também já não quero cuidar de mim, né? Já tenho outras prioridades, né? A Karen falou lá, tem que cuidar das coisas da faculdade lá. E ainda tô fazendo um tipo de atividade que não gosto tanto. Aí também a gente não tá, né? Também não tá se ajudando ali pra continuar. Então acho que é importante também a gente olhar pra isso, né? Josi, você voltou, você tava na live domingo, né? Foi sábado, não, acho que foi domingo, sábado eu entrei à tarde. Acho que foi à noite no domingo. Boa noite, Josi. Isso aí, Crisca. Ressignificar, exatamente. E ressignificar não é mágica e não é instantâneo, né? Apesar de ter terapias e meditações, tem tanta coisa que a gente pode fazer para ressignificar, mas eu não acredito muito no mágico. Agora eu compreendi. Eu acho que é um pouquinho de cada vez. Mesmo que não, agora eu entendi. Não, mas agora eu entendi de verdade. Tá, então na próxima vai vir algo na tua vida que você vai poder testar ali. Não é tem que testar, é experimentar. Se a gente entendeu de verdade. E aí vai ressignificando. Porque não é num momento só que aquilo entrou na nossa vida. E também não é num momento só, né? Que vai modificar. Raquel se voltou aqui. Data de nascimento, então, né, Cristina? Eu, às vezes, principalmente na live de domingo, eu até faço uma leitura sistêmica, que é, de repente, com teu nome ali, e quando eu tô com os bonecos. Hoje eu nem peguei, porque a proposta é outra. Hoje eu falei que eu não ia falar de terapia, mas eu falei de terapia também, né? A Cris entrou! Já leio ali, Cris. Mas hoje eu não tô nessa conexão, tá, Cristina? Mas depois me manda um direct, de repente, lá. Não sei se é direct que fala aqui também. E de repente, se tiver algo específico, a gente conversa por mensagem mesmo lá no privado, tá bom? Gente, vocês podem me mandar mensagem no privado, tá? Às vezes eu demoro pra responder, mas também às vezes eu respondo um monte, né? Eu tava conversando com a Karine ontem, né? Tava falando com a Karine na hora que eu tava na academia. E aí eu, vou falar sobre isso, que é o que eu tô falando hoje, né? Então eu gosto bastante de conversar, tá? A Cris Madureira. Eu desisti da academia hoje. E me dou de cara com esse tema. Você desistiu hoje? Você tava indo tão bem, amiga. Você lembra que amigos são a nova consciência, né? Amigos são quem a gente escolhe para trazer também algo novo para nossa vida, né? E, gente, a Cris, eu já vi ela começar várias academias também, né? A Cris agora tava eu não sei se é uma academia, um estúdio, como é que fala, Cris? Mas eu vi uns stories ali, tipo, circuito e não sei o que lá. Falei, cara, eu não ia conseguir. Mas ela tava super, super motivada. Lembra quem que me falou ali do autocuidado? A Karen, né? A Cris que comentou. Dona Cris, tem algo aí? De volta, acho que você não tava no início que a gente tava falando ali. Se a gente cair na culpa, por exemplo, dei de cara com esse tema hoje. Se a gente cair na culpa, a gente vai ficar mais ainda estagnado. Porque a culpa também, ela bloqueia a gente de olhar, mas por quê? E teve outra coisa que eu falei, será que eu preciso fazer academia mesmo? Não posso fazer. A Cris é uma que eu sei que ela sai andar de bike, por exemplo. Eu falei da bicicleta. Tem que ser academia? Tem que ser mesmo? Porque eu lembro que ela saía com o marido dela aqui pra andar de bicicleta. Aqui em Ponta Grossa tem umas regiões ali, umas paisagens maravilhosas. Então, de repente, Cris, vamos pensar por esse lado? Às vezes a gente desiste porque também não é aquilo ali também que a gente tem que fazer. Lá naquele lugar, sei lá, né? E a gente pode ir achando
as melhores formas para a gente conseguir realizar aquele propósito. Meu propósito é o quê? É saúde? Não, meu propósito é socializar na academia, com exercício físico. Eu tenho que fazer um crossfit, tenho que fazer uma aula, alguma coisa, né? Não, meu objetivo é melhorar minha respiração, algo assim. Então, tenho que fazer uma natação de repente, ou vou fazer um aeróbico. Qual que é o objetivo mesmo por trás? Primeiro isso. Depois a gente vai olhar, tá, e por que eu não tô conseguindo cuidar do objetivo, né? É isso. A Karine curtiu de novo. Obrigada, gente. Vocês ficam curtindo, eu fico muito feliz. De verdade. Me motiva. Helenice, Cleci também acho que já tinha entrado, eu lembro desse nome. Então é isso, gente. Nossa, passa voando. Então é isso, gente. Hoje era realmente uma reflexão assim de... Principalmente pra gente não se culpar, porque a culpa é como uma areia movediça. A culpa faz a gente ficar mais ainda na mesma situação. A culpa, ela não é uma corda de salvação que, nossa, eu tô frustrada, eu tô me sentindo culpada, agora eu vou conseguir sair daqui. A culpa faz a gente ficar mais ainda naquele lugar. Então, a ideia não é a gente se culpar, é a gente olhar para aquilo. Lembra lá, não sei se todo mundo estava quando eu contei ali a minha história, né, que o meu médico perguntou, e exercício físico, né, não preciso nem falar. Doutor, tem academia aqui no prédio. Né? Não estava fazendo, mas tem. Não é isso. É por que eu não estou fazendo? Por que eu não quis nem comentar com o meu médico que eu não estou fazendo? É se perguntar, mas não é se perguntar com um chicotinho ali, se flagelando. A gente tem costume de fazer isso. Sei lá por quê, mas a gente tem. Não é isso. É muito mais curiosidade. Por quê? E é pergunta mesmo, por que eu faço isso? Não é tipo, que droga, por que eu faço isso? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Experiência própria, tá? E você percebe que quando você vai fazer uma terapia com alguém, ou seja psicólogo, seja terapeuta sistêmico, igual eu sou, você percebe que a outra pessoa não tá te culpando, mas você tá se culpando? Não é que a outra pessoa não tá te culpando porque você tá pagando por aquela sessão. Não se trata disso. Porque se você estivesse pagando e precisasse a pessoa te culpar, ela ia te culpar. Mas é porque quando a gente aprende a cuidar de alguém com um método, a gente aprende que não é a culpa que vai fazer a pessoa melhorar. É uma busca de consciência. E consciência, de volta, não é nesse sentido místico, tal. E também não tem problema se for, tá? Mas não é tão distante. É consciência de clareza. O título lá do meu perfil, sigam quem não tá seguindo também, eu pensei, o que eu vou colocar? Luciane Tlumaski, terapeuta? Luciane Tlumaski, constelação? O nome da minha empresa, Flor de Carvalho? Fiquei perguntando, mas pra que eu tô aqui? Eu tô aqui pra... Diferente lá da rede vizinha, né? Que na rede vizinha tem um catálogo ali, divulgação dos serviços que eu faço, constelação, terapia e tal. Pra mim, realmente, a rede vizinha lá é pra eu divulgar meu trabalho e é lá que eu vou conseguir realmente novos clientes, enfim, tal. Aqui, pra mim, ficou sempre muito claro que não é novos clientes que eu tô buscando. E se quiserem também ser meus clientes, eu vou adorar. Me procurem lá na rede vizinha, me mandem um direct. Vou adorar também, não é isso. Mas eu sempre tive muito claro, sempre, desde que eu entrei agora, faz um mês e pouco, tá? Mas antes de entrar, eu já tinha muito claro de que eu não estaria aqui simplesmente para buscar clientes. Eu estaria aqui para fazer algo que eu sempre quis fazer, que é mexer mais nessa minha questão de comunicação, que eu já compartilhei com vocês, que é algo que é muito visceral na minha vida. Visceral, acho que é essa palavra. Sempre foi um tema muito chave, desde a primeira sessão de terapia que eu fiz. Então, para mim, é um autotrabalho, é um autocuidado eu estar aqui. Então, vou estar aqui todos os dias? Não, também não dou conta, né, gente? Vamos lá, devagar. Mas é terapêutico para mim, é um autocuidado e eu sei que é uma coisa que não vai fazer mal para ninguém. No máximo que vai acontecer é alguém entrar aqui na live, nada a ver, próximo. E daqui a pouco, quando ela passa pro próximo, ela nem lembra de mim. E a gente tem esse medo de julgamento, né? Vão pensar isso, ou vai vir alguém comentar alguma coisa. Nem pensa em si, né? Então eu tenho muito claro pra que eu tô aqui. Da mesma forma, pra que eu tô indo pra academia? Pra que eu tô ajudando tanto o outro?
Pra que eu tô priorizando o meu marido? Ah, porque ele tem muitas dificuldades, mas por que bem no fundo que eu tô fazendo isso? Do que eu tô fugindo? Por que eu tô limpando tanto a casa, né, Karen? Do que eu tô fugindo em mim? E não é o que eu tô fugindo, tipo, ai, nossa, eu tô fugindo de novo. É com amor, é com carinho, gente. É como a gente trataria uma criança. Porque essa pessoa que tá fugindo da academia, tá comendo demais, mesmo sabendo que não é para comer tanto doce, essa pessoa que tá ficando acordada até de madrugada, sabendo que tem que levantar cedo no outro dia, essa pessoa que tá gastando muito, mesmo sabendo que o cartão já tá estourado, essa pessoa, ela tem todo o trejeito de um adulto, mas lá no fundo tem uma criança ferida, tem uma criança machucada, por N questões. Acolhimento, Crisca, isso. Você trataria uma criança assim? Porque eu não trataria nem o meu cachorro, e não acho também que cachorro é menos, não é isso, mas é que geralmente falam isso, né, cachorro. Eu não trataria um cachorro com essa raiva que às vezes a gente tem da gente mesmo, quando a gente não cumpre o que se comprometeu. A gente não trataria uma criança assim, mas a gente se trata assim. Por que eu tô falando da criança? Porque a criança, ela nos instiga amor, cuidado, paciência, compreensão de que, tá tropeçando ali porque ainda não sabe andar direito. A gente às vezes tem idade, mas a gente ainda não aprendeu a andar direito em algumas áreas, né? E, deixa eu só recusar aqui, pronto. Desativar batalhas. E a gente não tem esse mesmo acolhimento, compaixão com a gente mesmo. E isso é treino, isso é nova consciência. Eu não aprendi na minha família de origem a ter todo esse acolhimento comigo. Talvez eu não cresci no lar mais acolhedor do mundo. Então, talvez eu cresci num lar, inclusive, com o oposto disso. Mas há formas e formas da gente aprender. Pode ser numa terapia, pode ser num livro, pode ser no que você está consumindo. Que tipo de música, que tipo de filme você gosta de ver? Que tipo de histórias você está buscando? Qual o algoritmo que você está logando ali, configurando na tua vida? Porque se você vem de um lar onde havia muito tumulto, vou falar assim porque tem palavras que a gente não pode falar aqui na live, você vai acabar se identificando de assistir coisas ou buscar assistir coisas que tenham a ver com aquele tumulto, entende? Mas eu consigo mudar isso, daí a nova consciência. Eu consigo ter um pouquinho, mudar como? Curiosidade, um passinho de cada vez. Um gosto novo por algo, vou tentar essa outra academia, vou tentar aquela outra atividade física, vou tentar um autocuidado, vou tentar cuidar diferente do meu cabelo, porque isso é vaidade. Será que é vaidade? Ou será que vai me fazer sentir bem aqui na frente da câmera? Por exemplo, tá? Vou tentar, vou experimentar. Vou experimentar entrar numa live, vou experimentar estar no TikTok e falar sem tanto medo de ser julgada. Porque no fim, no meu caso, meu medo não é tanto do que alguém vai falar ali no chat me julgando. Meu medo é muito mais o que meus pais falariam. Ou o que minha mãe fala, né? Minha mãe agora, a gente mora aqui com ela, né? Eu e meu marido. No fundo, a minha questão, Luciane, é essa. Não é tanto que alguém vai falar, porque se alguém falar alguma coisa que for desrespeitosa, o próprio TikTok vai bloquear. E eu nem vejo. Se alguém me fizer alguma pergunta, algum comentário, meio assim, tem silenciar, tem bloquear. O controle tá aqui. Em último caso, tem o desligar. Entende? Mas, o que o meu pai e o que a minha mãe falariam? E pai e mãe, lembra o quê? Criança. O que a minha criança interior sente quando tá aqui na frente? Enfim, é isso. A gente sofre como adulto, mas a gente não enxerga, às vezes, a criança interior que tem aqui ainda. E às vezes ela ainda tá muito machucada. Ela ainda precisa de acolhimento. A gente espera esse acolhimento de pai e mãe. Às vezes eles já morreram até. A gente ainda espera deles. Mas que hora que eu vou ver possibilidades de me acolher? Eu não sei como fazer isso. Como é que eu posso descobrir? Posso perguntar pra alguém? Posso procurar um vídeo no YouTube? Posso assistir uma live de repente? Dá pra gente ir achando pequenos passos, pouquinho de cada vez. Quem falou de ressignificar ali? Acho que foi a Crisca, né? Pouquinho de cada vez. Pouquinho de cada vez.
Mingau quente a gente come pelas beiradas. Minha professora fala isso. Então, se você tem uma dor muito grande que te faz auto-sabotar, auto-abandonar, não tenta bater isso de frente. Não precisa fazer isso. Vai pelas beiradas, vai contornando, vai riscando, tá? Então é isso, pessoal. 9h31. Gente, obrigada pelas curtidas, pelos comentários, por estarem seguindo, pelas palavras e obrigada pela oportunidade de estarem disponíveis aqui para me ouvir, porque eu tô me trabalhando também enquanto eu tô falando com vocês. E eu poderia simplesmente falar para a câmera e postar? Poderia. Mas se vocês forem me seguir lá e forem acompanhar, eu faço muito mais vídeo recorte de live, porque eu gosto de falar ao vivo, do que vídeos. Eu até tenho que fazer mais, tenho, ó, me cobrando. Mas eu gosto muito mais de falar para alguém, comunicar assim, sentindo que tem alguém ali me ouvindo. E vocês são parte disso, vocês são essas pessoas que estão aqui me ouvindo. Gratidão também, Karen Cleci, Criska, Maisana, Karen, tá seguindo, Karine. Gente, obrigada mesmo. Guardem aí, não sei o que vocês estão guardando, qual a palavra ou qual a frase que mais tocou vocês hoje, no dia de hoje. Eu espero que tenha muitos insights aí que possam ir mexendo em vocês, tá? Boa noite, Rosa. E que vocês possam ter curiosidade para clarear um pouquinho mais alguma área da vida de vocês, tá? Eu espero que seja muito válido para vocês. E agora eu vou entrar em live, eu acho que no sábado. Domingo eu entro, acho que no sábado. Se eu for entrar antes, eu coloco lá nos stories, mas eu tô com outras programações aqui durante a semana, inclusive gravar vídeos com mais conteúdo e tudo mais, tá? Eu tô montando um workshop virtual aqui, né? Não aqui, né? Óbvio, mas lá provavelmente no Microsoft Teams que eu vou fazer, mas eu vou avisar aqui vocês também. Vai ter um valor baixinho ali também, mas aí é com o meu trabalho como terapeuta, então precisa desse equilíbrio também. Eu ainda estou em dúvida qual que eu lanço antes. Eu quero lançar um falando sobre a estratégia para o amor. Tudo na vida a gente tem uma estratégia, por que não ter uma estratégia também para estar bem no amor? Estando você num relacionamento ou estando você buscando um relacionamento também. E outro ponto que eu quero lançar também é esse autocuidado, esse olhar para si. Essa busca da vivência com fluidez, não só sobreviver. Então eu estou em dúvida o que eu lanço antes. Esse da vivência, o viver, não só sobreviver, eu quero falar também sobre dinheiro, quero falar sobre relacionamentos, o quanto que a gente tem que buscar realmente um equilíbrio mínimo em algumas áreas da vida para a gente conseguir dar aquele passo a mais. Porque ninguém merece, né? Se eu tô mal, se eu tô doente, se eu tô com algum problema, não vou conseguir ser mais, estar bem com a pessoa tal, porque tem alguma coisa que tá me puxando para baixo, né? Então essa busca do equilíbrio. E aí no workshop, a minha ideia é fazer um workshop ali de umas 2 horas ali, um número mais reduzido de pessoas, também não sei como é que vai ser a procura, onde vocês possam também ativar a câmera, o microfone, e a gente vai coordenando, vai falando, faz uns exercícios sistêmicos também, como que é a minha relação com o dinheiro, como que é a minha relação com o meu marido, e não precisa você se expor, a gente vai fazer uma constelação ali em grupo, não é isso. A gente tem umas formas muito legais de fazer isso, então eu vou lançar nos próximos dias, pra semana que vem, por aí, e aí eu aviso vocês também, tá? Me sigam lá na Rede Vizinha também, que tem mais informações. E obrigada, gente, de coração. Aquilone, você tá aí ainda? Que bom, fico muito feliz que vocês estão por aqui, viu, gente? E é isso, muito sucesso pra vocês também, tá bom? Beijo grande, uma boa noite pra todo mundo, tá? E a gente se vê.